Por vezes, nós não entendemos o sentido da nossa vida, não é? Às vezes, o sentimento que nós temos é que nós estamos caminhando sem rumo e sem direção. Parece que o vento está nos levando para algum lugar que a gente não tem noção para onde que nós estamos de fato indo. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? No capítulo 27 do livro de Atos, nós vimos que o apóstolo Paulo estava a caminho de Roma. Nós vimos anteriormente, no capítulo 26, que ele havia apelado a César e por isso agora ele estava no navio alexandrino a caminho de Roma. Essa viagem de Paulo foi turbulenta, foi perigosa, sabe? Foi muito difícil. E os 275 tripulantes que estavam junto com ele naquele navio alexandrino, todos tinham um objetivo, né? Cada um deles sabia o porquê estava indo para Roma. A diferença entre eles era que Paulo tinha propósito. E qual a diferença, né, queridos, de uma coisa para outra? O objetivo é aquilo que nós queremos alcançar. Propósito é a razão daquilo existir. É muito mais profundo, vamos dizer assim. Por exemplo, Paulo tinha como objetivo chegar até Roma e prestar esclarecimentos para César. Mas o propósito de Paulo com tudo isso era testemunhar Jesus diante de César. Era glorificar a Deus diante de César em Roma. Enquanto ele não chegasse lá, durante essa viagem perigosa, ele aproveitaria então todas as oportunidades para testemunhar a respeito de Jesus onde ele estava. Nós, cristãos, devemos ter objetivos, mas mais que isso, nós precisamos aprender a ter propósito. Porque o propósito, ele dá sentido para a ação. O propósito, no caso, ele dá sentido para a nossa vida. Os objetivos podem mudar no percurso, mas o propósito, ele nunca muda. Os objetivos são para cumprir metas que nós temos aqui na Terra. Mas o propósito é para cumprir uma meta principal da nossa vida, que é glorificar a Deus, e isso nós levaremos para a eternidade. Os objetivos podem não ser alcançados. Nós podemos nos frustrar, inclusive, com relação a isso. Mas o propósito, nós temos oportunidades diárias de colocá-lo em prática. E nada pode frustrar o propósito de Deus na nossa vida. E então, no livro de Atos, nós vimos que o anjo apareceu para Paulo e disse assim: não tenha medo, Paulo, porque é necessário que você compareça diante de César. Queridos, mesmo na iminência do naufrágio, o propósito de Paulo, da vida de Paulo, estava seguro. Sabe o que isso quer nos dizer? Que mesmo na iminência de qualquer naufrágio que nós venhamos a passar, o propósito da nossa vida está seguro. Nada impede o que Deus tem para nós. Nada pode impedir o que Deus tem para a nossa vida. E nós temos oportunidades diariamente de cumprir aquilo que Deus nos confiou a fazer. O propósito da nossa vida. Amém, queridos?